Fala, meus amigos, e aí? Para você que vai ver o vídeo durante o dia, bom dia. Para você que vai ver esse vídeo à tarde, boa tarde. E para você que vai ver esse vídeo à noite, boa noite. Meus amigos, preste muita atenção no que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Eu vou fazer uma breve reflexão sobre o ministro Alexandre de Moraes, a atitude que ele teve com relação à fonte que deu para o jornalista as imagens do ministro Flávio Dino na praia, e vou fazer também a mesma reflexão entre o Alexandre de Moraes e a esposa dele, Viviane Bassi. No Brasil que a gente vive, a lei só funciona, no caso do ministro Alexandre de Moraes, a lei só funciona para defender aquilo que me pertence. Meus amigos, meus companheiros de trabalho, minha família. Quando é com relação a pessoas que tentam, como diz ele, nos atacar, aí a lei tem que ser aplicada não para defender, mas para condenar essas pessoas. Vamos lá. Aqui no meio você vê o ministro Alexandre de Moraes, do lado de cá você vê a esposa dele, Viviane Bassi, e do lado de cá você vê a fonte, Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança Pública no estado do Maranhão. Essa é a fonte que teve sua quebra de sigilo quebrada para poder entender por que ele entregou as imagens então do ministro Flávio Dino. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte em um vídeo que ele mesmo fez, e nesse vídeo ele rebate até a fala do ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte. Ele diz assim, essas são as palavras do Alexandre de Moraes. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional, ele confirma isso bem claro, ele começa assim, consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca se confundirá e jamais se confundirá com escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa, olha só, para a defesa da democracia e não um instrumento oculto para a associação criminosa prática impunemente para prática, né, para praticarem impulsionalmente diversas infrações penais. Eu queria perguntar ao ministro Alexandre de Moraes o seguinte. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor diz ali na sua fala, o senhor não, você diz na sua fala no vídeo que você está defendendo a democracia. Você usa sempre esse termo, soberania do país, a soberania do Brasil e a democracia. Só que eu não vejo o Alexandre de Moraes nunca defender democracia e nem a soberania do Brasil. Alexandre de Moraes defende aquilo que lhe convém. É diferente. Eu não preciso ser formado em direito para entender isso. Eu não preciso ser juiz, advogado para entender isso. Eu não preciso ser um promotor ou ministro da Suprema Corte para entender que Alexandre de Moraes a democracia dele só vale para quem é do lado dele. Do lado dele. Quando Alexandre de Moraes mandou quebrar essa fonte, né? Ele fez isso para defender quem? Flávio Dino. Quem é o Flávio Dino? Ministro da Suprema Corte. O mesmo ministro que chegou e disse: vou derrubar a quebra de sigilo do Lulinha, filho do Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, se fosse para defender a democracia e a soberania do país, como cita o próprio Alexandre de Moraes, ele iria e derrubava o sigilo do próprio Lulinha. Porque o Lulinha, também é investigado. Não é somente o Raimundo Cotrim. E as investigações, pasme, contra o Lulinha
é muito mais do que a do Raimundo Contre, a fonte que deu as imagens do atual peixe-boi chamado Flávio Dino na praia, usando o carro, né, que não era para usar. Porque o veículo que ele está usando é para serviço quando ele está de serviço. Não é para ele andar com a família, viajar com a família. Se ele quiser andar com a família e viajar com a família, ele tem carro, ele tem veículo próprio. Aí ele economiza o dele e quer usar o carro do Estado, que é para prestar serviço para ele quando ele está em serviço e não de férias na praia. Aí vem agora a Polícia Federal, comprada pelo próprio Flávio Dino, também pelo Alexandre de Moraes, pelo Lula, porque o Flávio Dino é o mesmo que disse para o Lula: a Polícia Federal trabalha para você e para mais ninguém. Isso aí ele já mandou um recado. Aí vem a Polícia Federal, a parte que é comprada, e diz o seguinte: essa fonte causou problemas, né? Problemas mentais, problemas na cabeça do Dino. Ué, quer dizer que na cabeça do Dino é problema o que ele mesmo cometeu de erro? Aí agora vamos voltar aqui. Alexandre de Moraes, se deseja defender a democracia e não usar essa palavra para organização criminosa, porque quando ele chama os outros de organização criminosa, porque ele chama aqui a fonte, que é o Raimundo Cotre, de organização, prática de organização criminosa. Então, ministro Alexandre de Moraes, quando você esconde, tenta blindar a sua esposa do escândalo do Banco Master, 129 milhões, mensais de 3 milhões e poucos por mês, mais outro contrato de 50 milhões, sem prestação nenhuma de serviço. Isso aí também não é uma organização criminosa? É o que então? Como diz o velho ditado, pimenta no rabo dos outros, para não dizer CU, é refresco, né? Ou seja, essa palavra defender a democracia só serve quando é alguém que mostra algo que vocês fizeram de errado. Quando é com relação a vocês, a soberania é um ataque à corte, não pode. Aí você cita no seu vídeo, seja contra uma autoridade ou uma pessoa qualquer. Ou seja, as outras pessoas é pessoa qualquer. Vocês, porque estão em um cargo de Suprema Corte, é autoridade. Mas quem constituiu vocês? É o povo? Foi o povo? Não. Vocês estão aí porque colocaram vocês, mas não foi o povo. Então, ministro, não use palavras para esconder o que você quer esconder. Se você quer ser um ministro sério e quer que o povo te respeite, faça acontecer, faça o trabalho certo. Não é você simplesmente quebra de sigilo da fonte. O Raimundo Cruz é investigado por prática de crime. O Lula também não é? O Lulinha não é? A sua esposa também não foi investigada? Não foi citada pela própria Polícia Federal em associação criminosa com o Banco Master? Por que até agora você, Alexandre de Moraes, não determinou a quebra de sigilo da sua esposa? Por que até agora você não vem a público esclarecer detalhadamente o envolvimento da sua esposa com o Banco Master? Até hoje, até agora, o povo quer uma resposta. Então, ministro, não tente tapar o sol com a peneira, não tente justificar o injustificável. Você mesmo já disse isso. A balança e o peso dela tem que ser por igual, para todos. Só que não é isso que a gente está vendo. Não é isso que a gente está vendo. O seu ministro que você está defendendo, Baleia 2, chamado Flávio Dino, ele errou. Ele cometeu um crime. Ele errou. Porque ele estava usando o carro oficial para passear com a família. E você sabe que não pode. Você sabe muito bem. Então não inventa desculpa. Não inventa. Seja homem para segurar e assumir os erros.
que é coisa que vocês não são, vocês são covardes. São covardes. Vocês não assumem os erros de vocês. Vocês se acham intocáveis. Se a lei vale para a fonte, por que não vale para a sua esposa? Estou falando dela porque o objetivo desse vídeo aqui é a sua esposa, Viviane Bassi. Por que não vale para o seu escritório, que por detrás de você governa o escritório? Hã? Só vale quando é com relação aos outros, né? Mais uma vez eu volto a dizer. Pimenta no rabo dos outros é refresco. Concorda comigo, galera? Estou errado?